noite a todos. Hoje a nossa palestra é um assunto que tem levado muitas pessoas a dúvidas, questionamentos sobre a grande transição planetária. Então esse assunto da noite é para trazer certa tranquilidade às pessoas do todo o processo que estamos vivenciando hoje no planeta Terra. O que eu vou falar hoje é um somatório, uma culminância de muitos estudos, de várias biografias, e também baseado nesse livro aqui também, A Grande Transição da Terra, um sentido de urgência. Tá? Então nós vamos falar de vários aspectos físicos, espirituais, extrafísicos, e também a questão, as causas que estamos passando hoje, né? O que é a data limite, o que ocorre com o exílio planetário e o que está ocorrendo no meio físico e espiritual do planeta Terra nas dimensões primeira, segunda e terceira. Tá? No universo, existem leis divinas, leis cósmicas, que essas leis regem todos os planetas. O que eu vou falar hoje não se refere somente ao planeta Terra. As leis universais, as próprias nome já diz, abrange, é para todas as criaturas que saem da fonte, espíritos, todos os tipos de planetas e todos os ciclos evolutivos. Então essa lei de evolução dos planetas, ela está relacionada também com a evolução moral dos moradores do planeta, que nós vamos ver. Então existe lei de progresso, lei de liberdade e evolução, lei do amor, né? lei de causa e efeito, que a gente vai falar também, e a lei da evolução, que é uma liberdade e uma lei determinante para os planetas do universo. Todos os planetas, quando eles são formados, eles começam com um estágio primitivo, depois vão para expiações e provas, regeneração, os ditosos, que são o feliz, e os divinos ou crísticos. Então todos os planetas, todas as almas vão evoluir na sua transcendência para a plenitude. Não existe estagnação na lei divina, tá? As almas têm um determinismo na nossa formação, nossa centelha divina, em busca da perfeição. E os planetas também seguem ciclos evolutivos. Isso é determinismo, isso é lei universal. Então nós vamos ver hoje o que ocorre com o nosso planeta. Então o planeta primitivo, tá? Ele é formado por almas que vêm de outras transições planetárias. Então as almas vêm de outros planetas que passaram por transição, reencarnam no planeta no estágio primitivo, sem recursos materiais, nem conhecimento científico, nem recursos nenhum, para que essas almas aprendam, pela ausência do material, valorizar e focar na sua evolução no espiritual. Então nós aqui, quando nós chegamos na época, né, na formação antes do Homo sapiens. Bom, na medida que as almas vão evoluindo, vão se melhorando, tem uma data limite, que é o momento onde a maioria dessas almas estão preparadas com condições de passar para outro ciclo. Elas entram no processo de provas e expiações. O nosso marco nesse processo foi a vinda de Jesus. Jesus trouxe para nós a entrada, o início da provas e expiações. Por quê? Porque quando nós chegamos no primitivo, que eu já vou falar por quê, de onde nós viemos, nós estávamos nas barbárias. Nós fazíamos tudo e não sentimos responsabilidade
sobre aquilo que nós fazíamos. Então a semeadura era livre, mas não tínhamos a noção e nem a preocupação com a colheita. Jesus veio trazer para nós a responsabilidade sobre os atos. Semeadura livre, colheita obrigatória. Se ferires com a espada serás ferido. Então nós começamos a passar uma transição, um ciclo aqui, para uma responsabilidade sobre o que eu estava fazendo. Amar o próximo como a si mesmo. Não julgue para não ser julgado. Então nós iniciamos com Jesus o período das expiações, provas e expiações. Nesse período que nós estamos, até 1857, nós começamos a resgatar, com uma certa maturidade e responsabilidade, aquilo que nós viemos semeando no primitivo e antes desse exílio. Porque todas as almas, todas as criaturas, 35 bilhões de almas no planeta Terra, todas, eu, você, viemos de exílios de outros orbes. Então nós temos uma semeadura antes do planeta Terra e mais aqui no primitivo, com as barbáries. E nesse período aqui, nós viemos reencarnando para nós nos aprimorarmos para a entrada da regeneração. Houve uma confusão e talvez uma má interpretação sobre a data limite. Disseram assim, o ano passado, que a data limite nós estaríamos adquirindo os direitos à regeneração. Data limite é o marco de início da fase da transição. Nós estamos nesse período aqui. Nós não estamos na regeneração. Esse período aqui, a data limite foi aqui, para dar-se o início de um processo de separação, que diz as escrituras, joio e trigo, mas todas as almas são trigo, só que elas estão equivocadas ainda, tá? Não brotaram ainda, mas vão. Então, nós estamos nesse processo aqui, que é a separação das almas que estão em condições de ficar na regeneração e estão sendo tiradas para um outro planeta, aquelas que não têm condições vibracionais de ficar na regeneração. Bom, nós temos ainda muitas almas nas dimensões inferiores, que eu vou mostrar para vocês esse slide depois, que não reencarnaram no planeta Terra. Almas ainda que estão no abismo, nas dimensões inferiores, trevas e abismo, com a mesma forma do seu perispírito ainda de origem. Então, reptilianos, greys, dracos, arcontes, né, almas exiladas. Essas almas já vieram de outros exílios e não aceitaram o caminho do amor. Vão novamente ser exiladas. Aqueles que aceitaram reencarnar no projeto adâmico, reencarnar, eles fizeram várias reencarnações do primitivo, várias encarnações, provas e expiações, e hoje aqueles que aproveitaram estão com condições, vibração, energia de viver no planeta de regeneração. Que tipo de alma vai ficar? Aquela que quer igualdade, aquela que tem compaixão, aquela que se importa com o irmão, aquela que não aceita os crimes,
mas não quer matar o criminoso, né? Porque a intenção aqui, vale a intenção, não é o ato em si, a intenção. Nós temos muito mais criminosos em pensamento do que em ação. Então, toda alma que tem no seu âmago a busca pela paz, a busca pela fraternidade, sem preconceitos, já derrubou os preconceitos, já consegue enxergar o eu divino dentro dos seus irmãos, aquele que se compadece pela dor do outro, aquele que respeita a obra, plantas e animais, almas que têm condições de manter-se no planeta em regeneração, aquela que não subjuga o outro, aquela alma que não pisa, né, no outro para subir, aquela que venceu a promiscuidade, a sensualidade, venceu a vaidade. Porque muitas pessoas acreditam assim, ó, quem é que vai ao exílio? Ah, é quem mata, é quem rouba. Não é aí. Muitas vezes aquele que roubou, que ele matou, já passou por um processo de arrependimento e já se recuperou energeticamente. E muitas vezes você tem uma pessoa, uma alma que está com o egoísmo fortalecido no seu ego, que não abre mão de nada que é seu, uma obsessão doentia pelos seus bens. Essa alma não tem condições de ficar na regeneração. Porque na regeneração é portas abertas na sua casa. É você saber que você pode, o irmão, usar teu banheiro, comer junto na tua mesa, dividir o teu prato de comida, você tirar teu casaco e dar para aquele que tem frio. Então, as almas que vão ficar aqui são aquelas que têm condições vibracionais de acompanhar uma nova mentalidade que se está instalando durante essa transição aqui. Nós já estamos vendo focos de luz no planeta dos futuros moradores do planeta de geração, inclusive crianças que vêm nascendo. E eu não digo índigo, porque o índigo é uma alma que tem a luz da inteligência, mas falta a luz do coração. O índigo é uma alma que veio para amar, aprender a amar. Se ele não ser evangelizado e ele não aprender a amar, ele vai embora. Ele vai ao exílio novamente. Então, todos nós que estamos nesse momento em transição no corpo físico, é o último chamamento. É a última oportunidade. Ou nós realmente despertamos, nos conectamos com o Supremo da Luz, que para as religiões chamam de Deus, o Criador maior. Se nós nos conectarmos e realmente vencemos o nosso ego, teremos condições de herdar a terra prometida. Bem-aventurados, mansos e pacíficos que herdarão a terra. Muitos, pouquíssimos vão ficar aqui, tá? Aquele que nesse período que estamos vivendo agora, de mudanças físicas, psicológicas, emocionais, extrafísicas, se eu não mudar o meu interior, eu vou ao exílio novamente. Não é o nosso primeiro, é novamente. O planeta Terra era chamada de Gaia. É um corpo vivo, o planeta Terra. Nós temos chispas divinas no mineral, no vegetal e no animal. E não é por acaso. É para nós, exilados, aprendermos a amar os nossos irmãos menores. Então, alguém que abandona o seu animal, prejudica, deixa o animal com fome, maltrata uma criança, não protege um idoso,
como é que vai querer ficar num planeta de regeneração que vai ir para um planeta futuro feliz? Aí vocês vão me perguntar assim, mas a transição planetária é sempre pela dor? Não. Nós estamos passando pela transição planetária com dor e lágrima, porque nós não valorizamos e não vivenciamos a grande mensagem que foi dada por Jesus. 2000 anos aqui. Se nós, nesses 2000 anos, tivéssemos saído de dentro dos templos, usado o exemplo dele, trouxéssemos esse exemplo para a nossa vida, hoje nós estaríamos mais moralizados, já teríamos vencido a expiação e hoje nós passaríamos mais tranquilamente pela transição planetária. Poucas almas teriam o exílio e a maioria de ficar daqui. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: ah, que bom que vai ter o expurgo, ah, que bom que vai ter o exílio. Eu não sinto isso. Por quê? Como nós tivemos muitas vidas, quantos passaram por nós e nós não fizemos o que nós deveríamos ter feito? Quantas vezes nós nos omitimos? Quantas vezes nós agravamos a dor do outro? Quantos desses que estão em exílio têm a nossa parcela de ação negativa? Então, quando a gente diz que tem um obsessor, que tem almas trevosas, que tem alma no abismo, nós não podemos fugir à nossa responsabilidade, porque nós temos o nosso papel nesse grande contexto chamado Gaia. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece. E hoje nós estamos com a pandemia porque nós favorecemos com o nosso egoísmo, com nossa negatividade, com a nossa dualidade, que é sinal da imperfeição, um campo energético na Terra favorável à proliferação da dor, da morte, do sacrifício, da fome, do medo. Então nós somos responsáveis pela pandemia? Somos. Talvez não pela formação do vírus, mas pela psicosfera planetária que nós, pela omissão ou pelo agravamento, nós propiciamos um campo energético favorável para a proliferação. Então essa disputa de cargos, hierarquias, poder, a dualidade, crente, tu vai ser salvo, outro não vai ser salvo, tu é negro, as diferenças raciais, o preconceito, tu é bom, tu é ruim, tu presta, tu não presta, entende? Essa dualidade que nós alimentamos, que foi criado pela política draconiana, que se encontra hoje no abismo da Gaia, que eu já vou falar, faz com que nós favorecemos, cada um de nós, com o pensamento, com a palavra negativa, com a maledicência, com a ganância, né, com o preconceito, a omissão diante da dor, nós favorecemos uma transição dolorida. E a Terra está fazendo um processo de mudança física, interior de cada um de nós e também extrafísica. A maior luta é extrafísica. Por quê? Porque ao você mostrar, as almas sabem que vão ser exiladas. E eu digo por que vão saber que vão ser exiladas. Por que nós vemos hoje tanta alma com ansiedade? Por que nós vemos hoje tantos suicídios? Por que tem tanta gente buscando a promiscuidade, drogas, bebidas? Já vou dizer por quê. Porque quando nós fomos criados, não na Terra, lá no nosso planeta, nós viemos com dentro de nós um anseio em busca da perfeição, um anseio íntimo
nossa centelha divina para buscar nos construir interiormente. Só que o ser humano, nós, pela ilusão e apego à Matrix, as coisas ilusórias, as coisas mundanas, nós mudamos o nosso foco e, em vez de ser para dentro, interior, se preocupamos com o externo. E com isso, nos causa o vazio existencial. E nesse período de transição, a alma sente o seu destino sendo determinado. Sente que perdeu tempo sem se aprimorar moralmente. E sente que vai ser exilado novamente. E isso tem causado nos encarnados e nos desencarnados uma ansiedade, um desespero pelo tempo perdido. E eu digo mais, a maior dor que existe para o espírito é do tempo perdido que ele botou fora, que ele não aproveitou para reencarnar e para se melhorar moralmente. Então nós estamos vendo essa ansiedade à beira da loucura nos encarnados. Está sentindo aquilo, aquela palpitação, aquela ansiedade, aquele mal-estar, vai em médico, se entope de medicamento, vai em tudo que é religiões, tentando buscar uma resposta, e a resposta não está nos gurus, não está nas cartomantes, não está nos terreiros, não está nos centros espíritas. A resposta está dentro de ti. Essa busca pela sua religiosidade, sobre a sua espiritualidade, que nós deixamos para o dia de amanhã. Ah, eu sou imortal, eu deixo para amanhã. Não, é ciclos evolutivos, nós não podemos perder. Então nós vamos ver no ser humano doenças, ansiedade e suicídios. E um desespero nas dimensões inferiores, vales, trevas e abismo, porque essas almas estão sabendo que vão embora novamente e perderam de evoluir. Então, por isso que toda essa mudança que está ocorrendo na Gaia, dimensional, umbral, nós somos umbral, trevas e abismo, faz com que as almas se agitem e aquelas que dominam a maldade, que é o exército negro que está no abismo com a política draconiana, vai usar as últimas cartadas para escravizar mais almas. Como? Através da Matrix, através da ilusão. Desconectando a alma com o Criador. Por quê? Muitas vezes as pessoas ainda mantêm a ideia de um Deus castigador. Quando vamos passar assim para uma família, quando os jovens precisam buscar orientação para os pais, e o pai ele é tirano dentro de casa, o filho vai ter aquela liberdade de conversar com o pai e dizer para o pai: ó pai, eu estou com esse problema, me ajude, e confiar nesse pai? Não ocorre isso. Ele vai acabar confiando no externo, no amigo, e às vezes na droga, às vezes no vício. Então é isso que acontece com as religiões ainda, que mantém o Deus castigador, o Deus punitivo e o Deus que mantém direita e esquerda. Jamais um Supremo da Luz vai classificar seus filhos, jamais vai dizer aquele ali não presta, ou aquele ali não tem chance, ou aquele ali não tem começo, reinício ou retomada de caminho. Porque as almas que são exiladas não é castigo, é busca por uma nova morada. Por quê? Aqueles que se melhoraram têm direito a evoluir. Aquele que não quer evoluir, ele também tem seu livre-arbítrio. Só que tem que ser respeitado quem quer. Então o exílio planetário é levar as almas que não querem o bem para um planeta primitivo, para reiniciar, para fazer uma nova caminhada
e haveram novas oportunidades de despertamento. Outra coisa muito importante: essas almas que vieram de exílio junto conosco, muitas delas não foi o primeiro exílio. Quem comanda o exército negro da maldade no abismo, essas almas vêm de muitos exílios, e essas almas já não têm mais a forma do perispírito. A gente chama ovoides. Almas que viraram ovoides. Como é que é um ovoide? Vamos pegar, por exemplo, uma gema de ovo. Um ovo. Toda essa massa aqui, a clara, é o perispírito dele. A gema é o corpo mental. Aqui está a centelha divina. E aqui está a massa perispiritual, porque ele perdeu a forma do perispírito dele por muito tempo não reencarnar. Então, quando eu vejo pessoas dizendo assim, essa é a minha última vida, eu não vou reencarnar. Por um tempo. Porque nós só vamos sair da roda das reencarnações quando nós formos Jesus. Antes, nós vamos reencarnar muitas vezes. Tereis que nascer tantas vezes quanto for necessário. Então, essas almas ovoides, no exílio para o planeta primitivo, vão reencarnar em corpos de mães primitivas, para que as mães possam dar os banhos que a gente diz. Então, a mãe primitiva tem um corpo mais rústico, tem condições de receber um espírito enegrecido no mal e expurgar, vai abortar. E ela, como ela está no estágio primitivo, de cultura, de conhecimento, da ignorância, pela lei do esquecimento, ela não vai se apavorar pelo aquilo que ela vai expurgar. Ela vai eliminar no aborto. Então essas almas enegrecidas no mal vão tomar tantos banhos quanto necessário para eliminar os miasmas negativos da sua maldade, até que ele tenha condições de formar um corpo perispiritual para poder formar um corpo físico para ter uma reencarnação normal. Então, quando uma mãe essas almas não reencarnam, não tomam banho mais na fase que nós estamos, tá? Essas almas ovoides, elas precisam tomar os banhos no planeta primitivo, certo? Se uma mãe hoje engravidasse e recebesse um ovoide, pela carga negativa, ela também morreria. Então, essas almas vão reencarnar em corpos primitivos, para tomar tantos banhos quanto for necessário, para poder ter condições de formar um corpo e uma reencarnação normal, certo? Hoje, quando uma mãe recebe, engravida, e 2 meses, 3 meses, formou feto concreto e perdeu, ela está ajudando a espiritualidade superior e esse espírito a tomar um banho dentro do líquido amniótico. Quando as pessoas dizem assim que o líquido que salva é o batismo, isso é mentira. O líquido que nos forma, que nos protege, que nos ajuda na evolução é o líquido amniótico do útero da mãe, tá? Que é o líquido onde está o nenê, ali que se é formando dentro do útero da mãe. Esse é o líquido que salva, é o líquido da misericórdia divina, tá? Que é a oportunidade de reescrever a sua história, tá? Bom, a política draconiana, ela vem lutando desde antes. Sabe por que nós viemos em exílio? Porque nós não nos conectamos com a fonte, com o Supremo da Luz, lá no planeta que nós estávamos. E aqui, muitos continuam desconectados. Quer dizer, o ter prevalece sobre o ser.
Então nós viemos ao corpo para evoluir moralmente e não para acumular bens materiais. Então aqueles que despertaram, se conectaram com o seu eu interior, que é o teu ser divino aqui dentro, e buscou a sua melhora moral, fica na regeneração. Aquele que ainda continua desconectado, sendo esperto na sociedade, o malandro, né? Aquele que usurpa, aquele que escraviza, aquele que passa a perna no outro, esse não tem condições de ficar na regeneração, vai embora. Então nós vamos ver agora o que vai acontecer, como é que vai embora. Todo o sistema solar, todos os sistemas solares do universo tem 11 planetas e um androide, que forma os 12. Aliás, toda a numerologia divina forma 12. Né? O nosso planeta androide chama-se Nibiru, ou planeta X, ou planeta Chupão. Esse planeta já se encontra no sistema solar e ele tem uma carga negativa. E essa carga negativa vai magneticamente puxar todas as almas que tiverem na vibração dele. Então todos os que estão desencarnando durante essa transição planetária que já começou há tempo, toda alma que desencarnou ou ela completou a reencarnação e fica na regeneração, ou ela já está sendo preparada para exílio. Então esse planeta androide, né, ele passa pelo sistema, recolhe todas as almas e leva. Ele é um energizador, tá? Ele vai carregar tipo um ônibus, né? Uma locomoção. Ele passa, recolhe todas as almas que já estão sendo levadas para esse planeta e ele vai passar por aqui e vai levar. Tanto que o movimento dele é diferente das órbitas dos planetas do sistema solar, tá? Totalmente diferente. Então, retomando aqui, nós viemos exilados de outros planetas, participamos de grandes guerras intergalácticas, tínhamos muito conhecimento, porém não aprendemos o amor, não nos conectamos. Por isso as dificuldades hoje de aceitar o diferente, de querer o bem do outro. Por quê? Porque está todas as raças aqui. Tá? Às vezes as pessoas me dizem assim, eu quero ver um alienígena, eu estou procurando as naves, eu quero chegar. Eu disse, olha no espelho. Tá? Nós somos alienígenas, nós somos extraterrestres dentro de um corpo humano. Nós estamos com uma roupa humana. Então o que acontece? Eu achei fantástico o projeto Dani por isso. A Márcia, digamos que é uma conte, e aí tem um filho que é Grey, tem outro filho que é reptiliano. Então ela aprende a amar todas as raças. Então o projeto adâmico fez o quê? Unificou a roupa e botou todos os diferentes raças do universo que vieram exilada para Gaia no mesmo tipo de corpo. Então a Márcia tem uma cabeça e 2 pernas e 2 braços, o Grey tem a mesma altura, o mesmo formato, também é humano, o reptiliano é o mesmo, o Draco é o mesmo, o Grey é o mesmo, o Elfo é o mesmo, tudo é o mesmo. Então facilitou que nós pudéssemos aprender a nos amar. E ainda o ser humano briga por causa da cor da pele, né? Briga por causa do poder, briga por causa da hierarquia, o sobrenome, é doutor fulano de tal. Então imagina se nós víssemos uns diferente do outro, né? Um com escama, outro com orelha comprida, outro com cauda, outro com asa, né? Um insectoide. Então o projeto adâmico é isso, unificar para igualar, para favorecer que nós possamos nos aceitar entre raças, derrubar os preconceitos universais e a gente possa aprender a se amar. O nosso planeta está na 3ª dimensão ainda. Somente quando terminar a regeneração, tá feliz, nós estaremos passando para a 5ª dimensão. Então nós temos um processo de muita busca, ainda de muito melhoramento, tá? Até os espíritos dizem, né?
A distância entre o átomo e o homem é a mesma distância do homem ao arcanjo. Então nós temos muitas vidas pela frente ainda, muitos desafios, muita busca, muita correção, muita transformação interior, né? Não percamos tempo. As dimensões, quero mostrar para vocês, tá? Cada dimensão, são 12 dimensões, são 12 escalas evolutivas, são 12 dimensões no universo nosso local, existem multi-universos. Todo o universo tem 12 camadas, 12 tecidos, que eu vou mostrar para vocês. Cada dimensão é formado pelas almas que moram ali. Então, se o nosso planeta ainda está com a crosta, com dor, sofrimentos, morte, expiações, resgate coletivo, é porque nós não melhoramos moralmente. Então não podemos culpar Deus, Jesus e ninguém, né? O marido, o fulano, o ciclano que fez mal, coisa. É nossa vibração, nosso pensamento, as nossas intenções, né? Às vezes eu não faço um crime, mas tenho a intenção do crime. Exalo aquela energia e contamino a psicosfera, né? Nós fazemos parte de uma grande rede. Então cada dimensão ela possui a energia dos moradores. O planeta Terra tem energia dos nós 35 bilhões de almas pensantes, tá? Somos pequenas usinas. Então aqui vocês têm um exemplo de como é formado o universo, tá? O universo é formado por camadas, tecidos. E cada tecido, ele é tridimensional. E tudo que nós conhecemos, estrelas, planetas, galáxias, né? Nebulosas, meteoros, meteoritos, cometas, tudo que é físico, que nós conhecemos, faz parte do terceiro tecido, que é matéria bariônica. Tá? Então todos nós estamos no mesmo tecido. Então, na medida que o planeta vai mudando a sua vibração, os moradores vão estar numa dimensão superior, mas o tecido, o planeta físico continua na terceira camada. Mas as almas, então você pensa assim, eu vou lá em Marte e Júpiter, eu quero achar a vida. Se essas almas estão em quinta dimensão, eles não têm mais esse corpo pesado. Eles têm um corpo bem espiritual mais sutil. Tá? Então tudo depende. As grandes guerras, tá? Nós viemos exilados na Terra, significa que nós participamos de muitas batalhas, muita busca pelo poder. Por isso que na Terra que tem aquela luta, né, de dominar raças arianas, né, raça pura, né, o outro é melhor que o outro, a minha religião é melhor que a outra, né, o meu país é melhor que o outro. Então essas diferenças vêm da onde isso? Tá? Deus não cria filhos com maldade, é o ego que não foi educado. E isso por quê? Por causa das grandes guerras intergalácticas que nós viemos, que eu falo na feira, que também está no canal, tá? Isso já foi explicado. Então o projeto adâmico, aquilo retomando aqui, o planeta Terra, ele é uma mãe, né? Por isso que não é por acaso que é chamado Gaia. Ela é um útero materno, onde nos recebeu sobre a égide de um grande evolucionário chamado Jesus. E Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá. Vocês acham que ele não vai cuidar de todas essas almas que vão exiladas? Ele vai continuar acompanhando e trabalhando para despertá-las. Tá? Também falei em estudos anteriores que houve a manipulação do DNA. O nosso corpo tem 12 hélices e uma 13ª para Elohim. Como é que eu desperto? Como é que eu transcendo? Através do amor. O amor, a energia yin da alma desenvolvida, o amor incondicional, desbloqueia o teu DNA. E aí você vai desenvolver todas as faculdades inerentes ao teu DNA. Até existem já estudos, né, de cientistas que tem até a telepatia nos códigos do DNA. Tem mesmo, tá? Então existe hoje, como nós temos almas exiladas e almas despertas,
Nós temos uma dualidade na Terra. Nós temos aquelas almas que despertaram para o amor, né, que se importam com o outro, né? Tem ONGs, tem grupos ajudando os idosos, tem outros cuidando dos animaizinhos, tem outros cuidando das crianças, né? Tantas leis protegendo, que nós precisamos lutar e manter elas. Isso é moral. É o nível moral do planeta que começa a cuidar daqueles que estão nos extremos, a criança e o idoso. Então tem aqueles que se conectaram através de uma fé raciocinada com a grande divindade. Almas que se libertaram do dogmatismo, dos rituais, milagres, né? Fazer promessas, né? E começaram a assumir a sua responsabilidade sobre a sua reencarnação. São almas com fé raciocinada. O que é uma fé raciocinada? É aquilo que você presta atenção em você, como você está reagindo, como é que você está vibrando, como é que você está falando, se preocupa com a tua moral, se preocupa com a tua ética, né? É uma fé raciocinada, projeto adâmico. Aquela alma que ainda alimenta ego, raivas, melindres, ódios, ciúmes, invejas, vaidades, orgulho, ela está desconectada com o Supremo da Luz, está conectada com a política draconiana, que é das almas que estão ainda no abismo. Tá? Então são almas muito inteligentes, mas sanguinárias. Elas não aprenderam o amor ainda, mas vão aprender, vão despertar, vão aprender. Tá? A gente tem que entender que toda criatura do universo, ela está equivocada. Ela vai despertar, ela vai se conectar, ela vai se curar e ela vai transcender. Hoje, amanhã, no próximo exílio, no 10º exílio, ela vai à plenitude. É lei. Tá? Nós saímos da fonte para a plenitude. Não tem como fugir disso. Tá? Então, conectar-se com o Pai é isso que está faltando para nós. Essa ligação com esse Pai amoroso. Tirar esse pai carrasco, julgador, que isso não existe, é mentira, né? Para manter o medo, tirar esse medo desse Deus, trazer a sua oração mais espontânea, abrir a sua alma, falar com esse Pai, expor, trazer esse Deus para a tua vida, para dentro de você, através de um amor, que eu possa amar aquele que está entre eu e o Pai. Quem é que está entre eu e o Pai? O próximo. Quem é o próximo? A criança, o velho, o estranho, aquele que bate a tua porta, aquele que pede ajuda, aquele que telefona para ti, aquele que pede que você ouça ele, né? O teu familiar, aquele idoso, sabe aquele idoso que você botou no asilo para o outro cuidar? Ele está sendo bem cuidado lá, ele tem todos os recursos, não está sozinho. Isso aí é transferência de responsabilidade. O que tu não fizer nessa vida, tu vai fazer na outra. Tá? É a tua responsabilidade. Então, todo aquele que está na minha frente, seja uma planta que está morrendo por falta d'água, um animal que está com sarna, com bicho de pé, ela tem que ser tratado, tem que ser cuidado. Esse é teu próximo. Tá? Então eu só vou me conectar com os espíritos superiores se eu trazer o amor para a minha vida. O amor no pensamento, o amor nas palavras, o amor nas ações. Amar. Mas nunca confundimos amar com omissão, comodismo, alienação e aceitação do crime. Tá? Odiar é o crime e amar é o criminoso. Sabe que o criminoso vai evoluir, vai transcender, mas jamais aceitar o crime por amor. Tá? A gente precisa lutar. E aí esse livro aqui traz muito também, e é uma coisa que eu tenho paixão, que é a questão ambiental, que é o meu chão, né? Que eu amo a obra divina, sou apaixonada, encantada, né? Com os detalhes, design divino. Esse livro fala muito da questão da ação do homem em relação à natureza. Aí os espíritos, um médium perguntou para os espíritos, como é que vai ser o planeta de regeneração em questões ambientais? Aí ele respondeu,
Se a humanidade, nesse tempo aí da transição, cuidar do meio ambiente, vai ter água, ar e alimento. Se não cuidar, vai ter que reconstruir. Então, olha a responsabilidade nossa para as futuras gerações, que serão nós ou os nossos filhos. Porque quem vai embora, quem não cuidar da natureza hoje, tentar destruir, ganância, desmatamento, queimadas, mineração, destruição, essa alma vai ir para o primitivo e vai chegar lá, vai ter que ir atrás de água, vai ter que aprender a cultivar o solo para comer, vai atrás de alimento, vai descobrir o fogo novamente, lá no primitivo, lá na pedra lascada, tá? E aí quem ficar aqui, se nós não fizermos alguma coisa, que já está nesse livro, traz assim uma alerta urgente. Muitas partes dele diz assim que nós estamos chegando num momento assim que não tem mais volta. Mas eu, como sou muito esperançosa e muito apaixonada pelas coisas, pela vida, eu acho que a gente pode fazer muito mais quando a gente tem vontade, né? Então esse livro traz assim, ó, o ser humano usa a tecnologia, avançou na tecnologia, mexeu nas condições ambientais, né, pela facilidade que teve de explorar, né, e não soube medir a sua ganância, né? Destruição da camada de ozônio, disseminação de agentes patogênicos. Aí é o que eu falei, né, nós propiciamos a pandemia, tá? Poluição, destruição de ecossistemas que está acontecendo hoje, liberação, abuso, invasão em ambientes protegidos, né? Áreas protegidas, hoje eu li isso para protegidos por essas tartarugas, né, marinhas. Então, tantas lutas que a gente veio em décadas agora para proteger ambientes, né? Fernando de Noronha, arquipélagos, locais onde tem espécies que são, que a gente chama de guarda-chuva, né? Espécies locais que devem ser preservados porque só tem naquele local, né? Se nós deixarmos acontecer, daqui a pouco os nossos futuros humanos da regeneração vão conhecer uma galinha através dos livros, né? Descaso pela dignidade humana, crimes, violência, cuidado se você está achando normal o imoral. Se você achar normal tudo que é imoral, crime, violência, descaso à dignidade humana, o abuso das vidas, você é um candidato ao exílio. Então a ciência materialista, os fenômenos espirituais hoje, né, a física quântica veio para ajudar a entender o que é uma mediunidade, o que está se vendo ali, né, os fenômenos. Precisamos vencer a ganância, o egoísmo, a promiscuidade, os prazeres, soberba, orgulho e vaidades, tá? Isso é ilusão, e isso aí é determinismo para o exílio. Sensualidade, às vezes as pessoas acham assim, eu não mato, eu não roubo, mas usa o corpo para subir nos cargos, né? Para conquistar os seus desejos. Também a sensualidade é um fator de exílio, tá? Então cuidado, adoração à matéria em detrimento do espiritual. Aí ele faz um questionamento nesse livro, é fantástico, recomendo que leiam, tá? Eu não terminei ainda porque tem mais coisa ainda. Quantos têm exata noção do processo de transição pela qual estamos passando? A maioria não tem, tá? A maioria se iludiu nas coisas mundanas e não está percebendo o que está acontecendo. Quantos já devotaram algumas horas de reflexão e de ações para evitar o pior? Quanto do dia você guarda para o teu lado espiritual? Você faz evangelho no lar? Você conversa com o Pai? Você faz uma leitura edificante? Né? Você assiste um filme que te traz um ensinamento? Você curte o teu filho? Você brinca? Você tem contato com a Gaia, a natureza, as plantas, os animais? Aquele vasinho de flor lá dentro da tua casa que está precisando trocar na terra? Quando estão preparados para a grande tempestade que já começou? Né? E você sabe por que nós vamos ter uma tempestade, né? Será que seremos pegos de surpresa mais uma vez? Sim.
Nós já fomos pegos antes de vir para cá, exílios, porque nós já viemos exilados, e muitos serão exilados pela segunda, terceira, quarta vez, né? Será que vale a pena acreditar em tantos sinais e alertas? Quantos sinais? Desde 1970, né, com a 69, acho que eu coloquei aqui, do livro, né, Primavera Silenciosa, que é um livro que fala, em 1969, 69, 70, por ali, que ela fala que a primavera silenciosa pela ausência dos seres pequenininhos, né? Cadê o gafanhoto? Cadê a joaninha? Cadê o pirilampo, que é o vagalume? Onde estão as borboletas? Né? Então a gente começa a perceber aqueles que nos rodeiam. Cadê os seres que estavam quando nós éramos crianças e não está hoje? Quanto de secante eu ponho no meu pátio? Quanto de veneno eu coloco no meu pátio? Que os bichinhos, os serizinhos menores não conseguem vir até nós. Tá? Então eu tenho a minha parcela de culpa? Tenho sim, porque eu estou envenenando a Gaia e é um corpo vivo. Atravessamos uma fase da história em que é impossível ficar desatento e diferente. Nós estamos acordando. A humanidade está acordando pelo susto agora. Ignorar tem seu preço. E nós estamos pagando um preço bem alto. Fim de um ciclo evolutivo e início de outro. Tá? Estado, espírito, transformação que estamos e do que seremos. Ou nós queremos melhorar como pessoas ou não. E não adianta acumular comida dentro de casa, não adianta fazer reservas de dinheiro, porque nós precisamos preservar a natureza. A natureza sobrevive sem nós não sem ela. Né? Nós estamos vendo hoje tragédias, catástrofes, esterilização de um mundo doente, a sociedade está doente, tá? Humanidade enferma, sim, porque ela aplaude a imoralidade, né? E o normal está sendo a imoralidade, não pode. Nós fazemos parte de uma grande célula, que é a Gaia, viva. Nós precisamos evitar o colapso do meio ambiente, tá? Mudanças estão ocorrendo e ocorrerão muitas na Terra. Eu sempre digo para o pessoal aqui, forme um código de honra, não abra mão desse código de honra, de tudo aquilo que você acha correto, por nada e por ninguém, a preço de nada. Então, não abra mão daquilo que você construiu de bom dentro de ti. Se não construiu, corra para construir. Porque não vai adiantar na última hora ali, embarcando, se arrepender, porque é nível vibracional. Se você não trabalhou as suas vibrações a tempo, você não vai conseguir alcançar um nível para permanecer na regeneração. E não é de um dia para o outro, no momento do arrependimento, né? O planeta evolui conforme a moral, né? É o que está acontecendo hoje aqui para nós, tá? Aqui tem umas frases desse livro que eu peguei direto, diz assim, ó: tende cuidado, meus amigos, de colocar-vos do lado da solidez, da progressividade e da lógica, se não quiser ser arrastados ao sabor das ondas. Tende o cuidado de abandonar palácios suntuosos na aparência, mas vacilantes em suas bases, e que não tardarão a sepultar nas suas ruínas os infelizes que incessantemente não quiseram dele sair. Jesus não tinha templo, não tinha altar, não tinha ritual, não tinha dogmas, a regra era só o amor. É só isso que ele quer, mais nada. Cuidado com os templos bem ornamentados. A crise global é basicamente psicoespiritual. Quem fala da parte física tem toda uma história espiritual por trás que eu passei para vocês aqui. E acho difícil resolvê-la sem uma radical transformação interna da humanidade em larga escala e sua elevação a um nível mais alto de maturidade emocional e consciência espiritual. Não existe evolução sem a mudança radical em nossos conceitos, né, dentro de nós. Outra frase: a dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar nos espíritos, onde a linfa do amor não consegue brotar. A gente está acordando pela dor, né? Corre mais rápido. O mundo não vai acabar. Mentira, né? Fim dos tempos, que as almas boas vão ser tiradas daqui, as ruins vão ficar. Não, o planeta Terra que ocorre a transformação, que é retirado, são as almas.
O mundo não vai acabar, mas a grande transição sacudirá e abrirá o chão que sustenta esses mundinhos egóicos e solipsistas. As dificuldades que despontam à frente exigirão que revisemos radicalmente a base de valores de nossas relações interpessoais, com a natureza e com o universo. Não será uma questão de opção, mas de necessidade e, na pior das hipóteses, de sobrevivência. É o que eu tenho falado, né? Olha outras frases. Só aqueles que souberem respeitar e seguir certos princípios éticos terão condições de permanecer na Terra. O código de honra que eu tenho falado. Sobre os ossos esbranquiçados e os vestígios caóticos de numerosas civilizações estão escritas palavras patéticas: tarde demais. E vai ser tarde demais para aqueles que continuam adormecidos, né? Martin Luther King. Emmanuel. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos de Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas suas consciências enegrecidas. O remorso, tá? Essas lágrimas aí é o remorso do tempo perdido. Então nós somos energias, temos um papel muito importante nesse universo, tá? Que ser melhor, né? Se moralizar. Temos todas as condições de vibrar as 13 hélices, que é um Elohim. Temos condições de muito mais no amor, basta querer. Então essa é uma parte que eu trago do livro. Tem muito mais coisa, vou terminar o meu estudo, estou postando também no Face partes desse livro. Depois vai para a biblioteca Mãos de Luz, poderá ser emprestado. Mas que possamos nós despertar para o nosso eu, despertar para toda essa obra divina, possamos educar o nosso olhar, ter uma visão mais holística, mais humana, mais fraterna, mais igual, né? E que possamos derrubar dentro de nós todas essas dogmas, essas regras arcaicas que vemos nos arrastando nas reencarnações com medo de um pai de puro amor. Então a mensagem para nós diz assim: novos tempos. Novos tempos, então, é a regeneração que vem vindo aí. É tempo de agradecer as infinitas bênçãos recebidas e perceber o milagre da renovação acontecendo em nossas vidas a cada ciclo que se fecha para outro que se abre simultaneamente. É tempo de soltar todas as lembranças ruins de uma época pautada por ásperas lutas, testes e provas, as quais superamos com êxito, amparados tão somente na nossa fé, constância e determinação. É tempo de enaltecer os que chegaram somando forças aos nossos ideais e mesmo aqueles que chegaram para miná-los ou comprometê-los, pois esses foram também nossos mestres indiretos e, sem que percebemos, cumpriram um importante papel treinando a nossa humildade, nossa capacidade de discernir, compreender, silenciar e relevar. É tempo de abrir os braços para o futuro e vislumbrar uma longa avenida ensolarada, como justa recompensa por todas as sementes de legítimo amor que fomos lançando ao longo da jornada, ainda que muitas vezes em árduos torrões. É tempo de reconhecer que o mundo lá fora não mudou, mas que grandes e significativas mudanças ocorreram dentro de nós mesmos, deixando-nos mais habilitados e fortalecidos para lidar com os pequenos ou grandes reveses da vida. É tempo de pedir perdão à vida pelas vezes que não soubemos compreender as suas leis exatas e perfeitas.
de perdoar-nos a nós mesmos e pedirmos perdão a todos aqueles que ferimos por ignorância ou pelos ditames do egoísmo e da imaturidade decorrentes da insignificância do nosso grau evolutivo. É tempo de crer ainda mais profundamente no amor, o verdadeiro amor, aquele que redime e liberta, que tudo oferece dadivosamente, sem esperar qualquer benesse ou imediatamente recompensa. É tempo, enfim, de dobrarmos os joelhos em sincera oração, num ato de total abandono e confiança no Deus da nossa compreensão, que conhece os nossos desígnios, que sonda os nossos corações, guia nossos passos e por fim conduz a nossa embarcação ao seu verdadeiro e definitivo destino. Essa mensagem então de otimismo e de esperança para todos nós.